Bom dia a todos. Vamos recomeçar porque eu acho interessante deixar uma meia hora para debate, para questões, tanto para mim quanto para o professor Isaac, tá? E a professora Lucinda quer também transmitir um recadinho ainda sobre o que ela falou anteriormente, tá? Então, eu sou a professora Marinei, né? Eu trabalho na UNEMAT com literaturas de língua portuguesa, né? Colega do professor Aguinaldo, do professor Isaac. Eu também faço parte do MEL, Mestrado em Estudos Literários, da UFMT. E ali, especificamente, eu trabalho com as literaturas comparadas de língua portuguesa, com enfoque Brasil e África. África de língua portuguesa. Primeiramente, eu quero fazer um agradecimento especial à professora Yasmina Daf pelo convite, né? Pelo convite para participar desse curso de extensão. Né? O curso está com uma carga horária, uma programação maravilhosa, né? com temas de qualidade importantes e pessoas capacitadas, não estou falando de mim, mas sobretudo do resto dos colegas, para abordar o assunto sobre literatura de Mato Grosso. Né? Agradeço ao professor Aguinaldo Rodrigues, que assumiu a coordenação agora desse evento, do curso, né? E pela atenção e pela compreensão também, que eu deveria estar aqui na semana passada, eu não pude, né? Por alguns motivos aí, né? Essa carga horária, tanto de profissão como pessoal, me impossibilitou de estar aqui. E peço desculpa para o professor Isaac, que eu já atrapalhei o tempo dele. Né? Eu quero ser meio breve, falar algumas questões só. Eu trouxe o livro para ser sorteado para vocês. Eu queria trazer um para cada, mas depois o Aguinaldo falou, são 80 pessoas. Falei, 80 é muito, vou levar uns 20 aí. Quem interessar depois está aqui disponível na Janina. Né? Ou então me escreva, eu envio o livro. Esse trabalho, vou falar rapidamente para a gente entrar nas questões principais. Primeiro, esse trabalho é fruto do meu mestrado, que eu terminei em 2002, na USP, né? Com a orientação da professora Nádia Batella Gottlieb. Tá? Primeiramente, quando eu fui fazer a seleção, eu tinha um projeto sobre a imagem de Mato Grosso nas obras de Dom Aquino. Mas na entrevista, a banca me pediu que interessaria na questão que estava sendo desenvolvida na USP, na IEB, pelo professor Aderaldo e a ideia do professor Antônio Cândido, de que a ideia de rastrear os movimentos do modernismo, após-modernismo de São Paulo, no interior. Tanto é que o primeiro trabalho pioneiro é da professora Lígia Chiattini, que foi trabalhar o modernismo no Rio Grande do Sul, né, por meio dos periódicos, das revistas. Então, houve vários e vários trabalhos, e a banca me pediu, e como eu já estava lendo várias coisas de literatura, e já estava bem interessado na literatura produzida em Mato Grosso, e questões sobre Mato Grosso, eu me interessei, tive assim 30 dias para refazer o projeto. Se você refizer o projeto, fazer isso aí que nos interessa, na entrevista eu falei sobre algumas coisas que me incomodavam sobre a literatura de Mato Grosso, me incomodava sobretudo na questão da formação dos professores do curso de letras, que estuda literatura da Grécia ao fim do mundo, do século tanto a século que virá ainda, e a literatura e não conhece a sua própria literatura, a sua própria produção, o seu vínculo cultural de onde você está, sobretudo em Mato Grosso. Então, na entrevista, eu acho que foi essa minha ânsia que levou a banca a me obrigar, praticamente, a fazer esse trabalho. Né? E como eu já tinha umas ideias, eu fui atrás. E hoje eu quero agradecer de público, na época era a professora Elizabeth, que era presidente da academia, que abriu as portas para procurar assim, alguns arquivos, inclusive num escombro assim, que estava em reforma, estava tudo no meio, ela me
me deixou, olha, procura aí, tipo assim, se você encontrar, sorte sua. Né? Material, fui atrás de várias pessoas, a professora Marília, né? Um dos primeiros textos antes de ser publicado do João Antônio Neto, professor João Antônio Neto, sobre o modernismo, era datilografada, ela me cedeu. Então, tudo isso eu quero agradecer nesta casa, que eu acho muito importante. Ao Jorge, o antigo secretário aqui da academia, que me disponibilizou e me respeitou muito e confiou, né? E, sobretudo, a biblioteca que abriga lá na UFMT os arquivos do Rubens de Mendonça. Né? Sem essas pessoas não seriam pessoas locais, e lógico, sem falar a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, me possibilitou conhecer Rio de Janeiro e apaixonar, né? Já era apaixonada nas ideias, apaixonei demais, continua lindo e será lindo para sempre Rio de Janeiro, e foi com essa pesquisa que eu pude conhecer. Né? Então, eu fiz essa pesquisa no meu mestrado, não foi fácil, porque aí eu explico em vários momentos exatamente pelo acesso ao arquivo. Mato Grosso, em 2000 que eu comecei, e hoje eu acho que ainda não está muito diferente, é muito difícil trabalhar com arquivo, né? E, sobretudo, trabalhar uma questão polêmica, que é essa questão que eu trabalhei. Né? Vários colegas, com todo respeito, tem um artigo meu publicado em Mapas da Mina, ainda eu fazia o mestrado sobre o modernismo, e tem outro artigo do outro colega meu que me contrapõe em várias coisas que eu falo sobre o modernismo. E eu acho isso extremamente salutar, porque a pesquisa, eu acho que os materiais estão aí, a pesquisa é isso. Você não precisa concordar com a pessoa que colocou o ponto de vista. Você pode dar outro ponto de vista, desde que tenha respaldo. Então, não foi fácil, porque eu enfrentei várias barreiras. Na época, o Lenine Povos era vivo. Eu liguei para ele, né, para ver material, e falei assim, minha filha, larga disso, não houve modernismo em Mato Grosso. Falei, mas tem revistas, o Rubens de Mendonça fala de várias revistas. Olha, mas você não vai encontrar, não houve. Isso daí foi um bando de guri que inventou e que tal, etc. Então, só para falar algumas dificuldades, né, que eu me deparei para fazer essa pesquisa. Foi um grande desafio, inclusive a banca de defesa queria que eu continuasse meu doutorado, porque tem muita coisa para trabalhar nas revistas. A banca de doutorado de defesa me sugeriu para continuar como doutorado a mesma temática. Eu muito cansada, muito exausta, assim, decepcionada com várias coisas, eu não concordei, né? Não vim para cá, voltei a dar aula, descansei e retornei para fazer meu doutorado e fiz o diálogo Brasil e África entre Manuel de Barros e um poeta africano de Moçambique. Né? E de tão traumático. E só depois de muitos anos é que eu concordei fazer uma revisão para publicar esse trabalho. Né? Porque eu falava, não, eu devia ter feito melhor e tal, e eles, não, mas não tem material assim, sistematizado, assim, mesmo se for para contrapor. Eu falei, não tem problema, é salutar, é bom que pesquisem e venha falar, se não concordar, e prove em cima das pesquisas e das revistas. Né? Então, todo esse trajeto, hoje está em formato de livro, um livro singelo, só uma parte mesmo do trabalho, porque você tem que selecionar, e uma parte mesmo das questões sobre a revista. O tema que a professora Yasmin me colocou, Revistas e Jornais do Modernismo Mato Grosso, né, que é esse trabalho, e eu trouxe primeiramente para falar, feito esse contexto da como surgiu essa pesquisa, eu quero começar a trabalhar com vocês exatamente com a leitura de 2 poemas que eu trouxe aí para vocês. O primeiro, do Gervásio Leite, da primeira revista que eu trabalho, Pindorama, de 1939. E o segundo, eu penso que são poemas não muito conhecidos, do José de Mesquita, também publicado em 1939, no volume 3 da revista Pindorama. Só para a gente começar a falar, e depois eu vou, pretendo trazer só uns depoimentos do contexto da literatura e cultura de Mato Grosso
em que surgiu esse primeiro grito, eu intitulo A Questão sobre Pindorama, a primeira revista que eu trabalhei, em 1939, essa revista surgiu, eu intitulo como um grito tardio e solitário em prol do modernismo Mato Grosso. Tá? E aí eu vou, no final, eu ainda defendo que houve sim, né, isso daí já é a parte final, houve sim um efeito desse grito tardio, ao contrário do que muitos críticos sobre a literatura de Mato Grosso falam, né, que vem na esteira da opinião do professor Lino Nicola. Então, a primeira poesia, e eu respeitei o aspecto gráfico, bastante importante, como o professor Isaac bem demonstrou nos poemas visuais, né? Eu respeitei o aspecto gráfico aqui. É dessa forma que essa poesia veio publicada em Pindorama, número 2, né? Do Gervásio Leite, que foi um dos diretores de Pindorama, tá? Um dos idealizadores. Então, vamos lá. Mulher, trazes na glória do teu corpo um poema divino. És, na graça diabólica da sua mocidade, um feixe de luz na escuridão do mundo. A natureza escondeu mistérios nos teus olhos, sob tua pele rosada. E nesses lábios que prometem revelações sutis. És um poema de carne, és um poema de graça, és um hino de beleza. Deus sintetizou em ti, mulher, toda a beleza dispersa do universo. O brilho de teus olhos lembra diamantes esplêndidos, ungidos de coroas reais. Os teus lábios vermelhos viveram milênios no fundo do mar, num ramo de floral. Quando o dia revelou-se no horizonte, foste buscar a graça matinal do teu sorriso. Roubaste um pedaço da noite negra e profunda e idealizaste esse penteado fascinante. Apanhaste o ondular feminino da serpente no fundo das selvas. Longamente escolheste as pérolas que fulguram na tua boca. Furtaste sedução e graça de sereias e fadas. E conquistaste misteriosamente esses pequeninos nada que enfeitam teu corpo. Todos os animais da terra, todas as flores do mundo, todas as pedras do subsolo concorrem para que fosses criada, mulher maravilhosa. E Deus te mandou à terra para enganar os homens com os segredos indecifráveis do teu corpo. Gervásio Leite. Vocês conheciam esse poema? Conhecia? Não? Conhecia, Lucinda? Então, no volume 2, que eu encontrei aqui no Instituto Histórico ainda, né? Sem catalogação, porque estava em reforma e todos os arquivos foram colocados no meio para serem separados, né? Já esse poema do volume 3, Pindorama, eu encontrei um único volume no Rio de Janeiro, na Biblioteca Nacional. E vou ler também para vocês, que eu também penso que não é conhecido, José de Mesquita, né? Grande José de Mesquita, que trabalhou o gênero da poesia, do conto e do romance, né? Assim, particularmente, eu o saúdo, assim, sobretudo no gênero conto, que eu acho muito grande, José de Mesquita, em relação sobretudo no conto. E esse poema também, em várias obras, assim, praticamente todas as obras de José de Mesquita, que está disponível e tal, que eu já li, eu não encontrei esse poema, tá? E eu trouxe da revista Pindorama. Meu poema para São Paulo. Venho rever-te novamente, depois de quanto tempo? São Paulo da minha saudade. És tão outra, tão diferente e tão a mesma. Cresceste em todo sentido e em todos os sentidos. A São Paulo menina que conheci, tímida e meiga, balbuciando ternuras, numa língua que era exótica salada de português, de brasileiro e de italiano, que frequentava o rádio e o íris nas sessões chiques de São Paulo, nas sessões chiques de sábado, e fazia o curso da Avenida Paulista.
Brincava na cantareira, no bosque e no jardim da aclimação. E andava de boina, singelo pelo triângulo, sob a garoa fina e leve e fria e fluida. Hoje é essa São Paulo, mulher feita, magnífica, que nada de alto de luxo pela Avenida São João. Ostenta joias caras e suntuosas peles, como os seus bairros cosmopolitas até nos nomes, mas brasileira até a medula. A Avenida Brasil é a mais bela de todas, e as fábricas do Brás e o Parque Industrial da cidade dínamo incomparável. São Paulo, trepidante de progresso, mas sempre a mesma, recolhida, melancólica e sugestiva, como talvez nenhuma outra cidade do mundo. Doce sob a garoa, mas exibindo majestosa ao sol claro e diáfano e lúcido e macio. A sua floresta de chaminés gigantes e o seu formidável Martinelli no fervilhar de suas ruas e alamedas. São Paulo, terra mística e dolente, com seu espírito impregnado de mansuetude cristã de Anchieta, que nós levamos dentro de nós, na sonoridade inefável e sugestiva do carrilhão de São Bento. São Paulo que conduziu até minha terra distante o sentimento de brasilidade, e a quem, no retorno cíclico das bandeiras, nós outros mato-grossenses, goianos, mineiros ou gaúchos, fazemos a oblata deste afeto atávico e profundo. São Paulo, Yankee da América do Sul, mas, ao mesmo tempo, a terra mais romântica do mundo, berço de Álvares de Azevedo, o bairro brasileiro, cujas noites de garoa e cujas belas filhas inspiraram o gênio de Castro Alves. São Paulo como eu te quero, intimamente, religiosamente. Bugres da morte a esperar que eu vou debaixo. Terra mais triste do mundo, mas também a mais meiga, São Paulo da minha saudade. Então, eu acho que não vai dar tempo de fazer uma leitura dessa poesia, mas só para dessas duas, só para pegar algumas ideias da poesia. A poesia de Gervásio Leite vem trazendo, né, formada sobretudo por antíteses, para falar dessa mulher, essa mulher que ao mesmo tempo que é meiga, mas ao mesmo tempo é diabólica pela sua graça, né? E é bastante interessante que ele já utiliza, desde o título, a visualidade e também por colocar mulher, né? Mulher, e embaixo Gervásio Leite, logo falando de dualidades, né? Mulher e homem. E aqui tem várias possibilidades de ler essa mulher Eva, mas também essa mulher fatal, né? Essa mulher Maria e essa mulher Eva, né? Então essa dualidade dessa mulher, ao mesmo tempo meiga, ao mesmo tempo fatal, né? A mulher da mulher dos 30 do Balzac, a mulher da Missa do Galo de Machado de Assis, da Piedade do José de Mesquita, Corá, né? Corá também de José de Mesquita, essa mulher fatal, essa mulher que é aquele amor que arde sem se ver do nosso famoso Camões, né? E isso e esse poema vem como uma das produções em Pindorama em 1939. E esse José de Mesquita traz sobretudo, né, quando eu leio essa poesia do José de Mesquita, eu faço meio que uma relação com o hipogrifo de Dom Aquino, na relação de que aqui, quando o eu poético aqui em José de Mesquita vai procurar a identificação, mostra a admiração de São Paulo e ao mesmo tempo traz toda a trajetória, né, de progresso, de grandeza de São Paulo, e depois ele almeja trazendo isso para a terra dele. Já que nós fazemos parte
dessa ligação de São Paulo pelos bandeirantes que vieram desbravar o Mato Grosso, né? E é interessante que ele é um poema longo, um poema mais narrativo, mas ele já usa a questão da visualidade mesmo, mostrando uma caminhada. Aqui mostra, em vários poemas que a gente lê, tanto do Dom Aquino quanto do Rubens de Mendonça, há um olhar para o passado glorioso, né? Há um olhar para o passado glorioso, e aqui há passado glorioso de São Paulo, mas ao mesmo tempo buscando esse olhar do passado glorioso, almejando para esse Mato Grosso ainda criança isolada nessa época, né? Então, nesse sentido, eu vou trabalhar essa revista nos elementos que vou analisar em várias produções, né? Em Pindorama, qual o contexto, eu acho que eu não preciso nem me deter muito aqui, mas qual o contexto cultural e literário que Pindorama encontra? É aqui, Isaac, para colocar inteiro no começo? Isso. Eu sou péssima em tecnologia. Né? Qual o contexto cultural e literário de Mato Grosso que Pindorama surge? Né? Rubens de Mendonça, na década de 30, ele vai, muito interessante, né, tá lá na história da literatura matogrossense, que ele vai falar o seguinte: enquanto o mundo se agitava nessa fase renovadora, anos depois de Marinette haver lançado seu manifesto modernista e Graça Aranha tentar a sua reforma na Academia Brasileira de Letras, em Mato Grosso estávamos no período romântico. Os sonetos ainda ao sabor do noivado sepulcro de Soares de Passos predominavam. Os nossos poetas rimavam vilancetes em pleno ano da graça do Nosso Senhor, de 1932, que vem ao encontro com o trecho que o professor Isaac vai ler no manifesto intensivista, né, do Vladimir Dias Pinos, no Saran, de 1951-52. Tá? Lobivar Matos, né, o precursor do modernismo, Lobivar Matos não participou especificamente como diretor em nada dessas revistas, mas colaborou e foi uma figura bastante importante nessa questão da modernização da literatura. Ele publica, bem antes mesmo, né, até do primeiro livro do Manuel de Barros. Manuel de Barros vai publicar em 1937, ele publica em 1935 e 36, que eu acho o ícone, as duas obras dele, Areotorari, de 1935, e Sarobá, 1936, eu acho que é mesmo a produção que marca a ânsia da modernização da literatura em Mato Grosso, né? E ele vai fazer um depoimento que todos vocês já devem conhecer, e tantos outros já falaram disso aqui. Por influência do meio, os imortais e os mortais do norte e do centro produzem quase nada literariamente falando. São vítimas do ambiente, preguiçosos, indolentes e sem estímulo dos ventiladores que são as nossas ridículas igrejinhas literárias. Vivem dormindo numa inércia impressionante. É claro que há exceções. Um poeta bororo, que faz parte da nova geração, há pouco tempo me obrigou a observar um fenômeno literário de grande importância para essa síntese: o atraso dos acadêmicos e dos sapos da academia. Dize-me o poeta: menino, parece mentira, mas não entraram ainda nem no romantismo. De fato, a observação do poeta é exata. Não digo que ainda não chegaram no romantismo. Isto de chegar, já chegaram. Não conseguiram avançar mais nenhum milímetro, isto sim. E aí tem o próprio José de Mesquita, que vai falar sobre, né, as características da nossa produção, né, naquele texto célebre dele sobre a literatura a literatura de Mato Grosso, quando ele fez essa fala no Rio de Janeiro, em 1935, e que está disponibilizada aí no site dele.
Então ele vai falar toda a obra mato-grossense, seja de ficção ou dessa doce tristeza, é feita de amargura e conformação. Os nossos poetas não são dionisíacos. A sua musa foge às expansões ruidosas e ama, antes a penumbra discreta dos interiores velados, cheios dessa tonalidade outonice crepuscular. Há na poesia mato-grossense um profundo senso humano e cristão. A própria inspiração dos nossos prosadores, jornalistas e até dos tribunos está toda tocada dessa nota característica. Sentimos ao vivo a mágoa secular do nosso isolamento e do abandono a que temos sido votados. Vive assim a nossa literatura, confinada entre esses dois limites, arrastada por esses pendores que ora a levam aos furtos heróicos de um passado cheio de lanças de glória e de bravura, ora a mergulhar na tristeza das solidões sertanejas, mas sempre criando no sortilégio eterno da poesia, no prodígio divino da arte, visão de encanto e de beleza, inspirada por um alto senso humano, mas tocada sempre de verdadeira, pura e sã brasilidade. E são essas características exatamente que o Lobivar Matos vai alfinetar, né, no depoimento anterior, alfinetar que a nossa literatura, nesse momento, 1935-1936, né, ainda está rimando vilancetes, sonetos e com as características do romantismo. Isso nós vimos em 1940, quando é relançada a obra de Dom Aquino, a Terra Natal, que eu acho uma obra suprema, né? Eu acho assim uma epopeia da literatura de Mato Grosso, e vem exatamente com essa característica que o José de Mesquita fala que a nossa literatura, em pleno 1935, né, em pleno 1932, que Rubens de Mendonça fala, ainda estão ainda na característica do século passado. E é nesse contexto, sem falar no contexto, esse é o contexto cultural, literário, sem falar no contexto histórico de Mato Grosso, político enfim, a localização também de Mato Grosso, né? Nesse momento, Mato Grosso estava ainda isolada do centro, né? Falando sozinho, praticamente. Né? E nesse momento, qual a hegemonia da produção literária e cultural aqui em Mato Grosso? Era exatamente a Academia Mato-Grossense, com os grandes nomes, José de Mesquita e Dom Aquino, né? E com isso surge um grupo de meninos, como que o Lenine Povas falou para mim no telefone, tipo de pirralhos, exatamente contrariando esse sistema. Por isso a revista Pindorama vai surgir com os meninos mesmo ainda estudantes, né? O Gervásio Leite, o Rubens, nesse momento não é o Rubens Mendonça, mas enfim, vai surgir como um desafio, como eu falo, o grito tardio e solitário em prol da modernização da literatura em Mato Grosso. Né? E qual que era a ânsia desses meninos que desafia esse sistema, que desafia não só um sistema literário ainda calcado em produções com características passadistas, né? E em nível de Brasil, como bem Antônio Cândido coloca na Literatura e Subdesenvolvimento, né? Em 1939, São Paulo e Rio de Janeiro já não falava em movimento de modernização, que já estava exatamente consolidado, né? Então, esse grito tardio e solitário em Mato Grosso chega 17 anos depois da semana de 22 em São Paulo. E uns 30 anos, uns 20 anos depois exatamente da questão da Anita Mafalda e tudo mais, de trazer, e aquela questão com o Monteiro Lobato e tudo, em que questões que a semana de 22 foi gerada. Né? E para ver o isolamento, a falta de diálogo que estava entre
o interior e o eixo Rio-São Paulo. Né? Então é nesse contexto que esses meninos surgem com essa revista que a professora Hilda Magalhães vai falar que foi risório e que não teve eco nenhum. E eu defendo que teve. Que teve, assim como o professor Isaac comentou anteriormente, porque 10 anos depois surgem praticamente 2 revistas em seguida, em 1949, o Arauto de Juvenília, exatamente com 2 presenças ícones da modernização da literatura em Mato Grosso, que é o Silva Freire e o Vladimir Dias Fino, né? E quase concomitantemente surge Ganga, né? Com a direção do João Antônio Neto. Então, é nesse sentido que eu defendo que houve sim, eu vou com todo respeito a essa estudiosa da literatura matogrossense, e eu vou contrapô-la exatamente mostrando, trabalhando, sobretudo, a intenção do grupo de Pindorama. E vou falar o seguinte, que as produções, realmente, em 1939, as produções ainda, mesmo falando mal das características da produção que aqui na época surgia, eles também não vão ultrapassar a questão criativa, a estética, sobretudo a estética, né, das produções publicadas em Pindorama. No entanto, exatamente esse incômodo, exatamente essa questão de querer discutir e trazer Mato Grosso para a atualidade da literatura a nível de Brasil, é que eu vou trabalhar, que eu defendo como positiva nessa intenção desse grupo Pindorama. Né? Na Pindorama, como que eu baixo aqui para pegar outro arquivo? Essa. Desculpa, tá, gente? Eu sou assim mesmo. Porque sempre eu tenho um aluno que tem dó de mim. Desse jeito. Eu trabalhei também muito em arquivo de papelinho, sabe? Então, estou com um computador modernoso lá que eu ganhei, estou correndo dele, mas vou ter que aprender. Né? Então, é assim. Perdi. Tá o seu aqui que eu já fechei. Vem aqui, por favor. Exato, estava aqui. Capas da revista. Então procura essa aqui. Vem cá, Isaac, por favor. Então, é que eu quero mostrar a capa da revista. Então, sobretudo, está em PDF, não está em slides, porque eu tinha... Essa aqui, não vai subir, eu faço aqui mesmo. Dá para ver, não dá? Tá bom. Essa aqui é a primeira, só tem a capa da revista, porque não foi encontrada nem aqui, nem no Rio de Janeiro, nem no arquivo do Rubens de Mendonça. E quem tiver, por favor, e Lenine Pobre se recusou pelo menos a falar que existia. Vladimir Dias Fino falou, não guardei nem as minhas, e etc. Né? A primeira capa, e eu tirei isso aqui de uma obra do Rubens de Mendonça. Tá? Então surge, né, em 1939, né, aqui veio com o nome do Gervásio Leite, Rubens de Mendonça. Essa revista, com essa capa, assim, que também, se eles estavam lançando, incomodado com o antigo, e querendo lançar o novo, essa capa vai me dizer que eles vão buscar eco no primitivismo. E o nome também. Porque Pindorama vai ter uma ligação com a questão do matriarcado de Pindorama, e aí
né? É uma coisa meio ambígua, vou buscar lá no passado, e sobretudo a questão do índio, que isso daí também remete ao romantismo. Remete ao romantismo. Buscar os ecos das nossas origens, né? E etc., das nossas matas e tudo mais. No entanto, lá no Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, ele vai retomar o mito do matriarcado e Pindorama, né? Onde a questão do coletivo, a questão da liberdade sexual e tudo, e ele vai pegar esse símbolo exatamente nas questões antropofágicas, né? De você buscar a sua essência exatamente, você buscar essa modernidade, mas não esquecer da sua essência, né? E nesse sentido, eu faço essas duas críticas nesse lançamento dessa modernização da literatura em Mato Grosso, trazendo um índio parecendo aí Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá, né? O índio em volta à natureza, né? E remete também à questão do romantismo, mas também remete à questão de você buscar a sua essência, né? Então, essa é a capa da primeiro volume de Pindorama. Essa aqui é a número 3, né, de 15 de julho de 1939. A número 2, e essa número 3 que eu encontrei aqui, a número 2 vem a foto exatamente do Machado de Assis, porque essa revista não era só porque comemorava o centenário do Machado de Assis, etc. Não era só de produção literária, mas também de crítica literária e etc, etc. Predominou a narrativa, a publicação de contos, pequenos contos, tá? Mais do que a publicação de poesia, né? E essas duas poesias que a gente leu, eu acho assim, que, além dessas duas poesias, mas também tem outras poesias que vêm na esteira, sobretudo, não na temática, mas poesias curtas, dialogando com os haikai, né? Então tem várias, enfim. O conto, o que eu faço uma observação do conto é o seguinte, assim como em algumas poesias. Quer falar, trazer a modernização, trabalhar a modernização em Mato Grosso, os elementos do Mato Grosso, logo a capa já podia, né, o Mato Grosso, esse sertão, etc. Então, tanto, sobretudo no conto, traz na narrativa, o espaço não é de Mato Grosso. Espaço, na maioria das narrativas, o espaço se dá no Rio de Janeiro, né? Vários pontos que o espaço, você lê, é no Rio de Janeiro e não em Mato Grosso. E aí é uma questão muito simples, né? A ligação desses meninos que desafiaram o sistema academia aqui em Cuiabá, eram estudantes. Eram estudantes e, nesse momento, tinha o diálogo diretamente com o Rio de Janeiro. E destoa essa poesia do José de Mesquita em relação a São Paulo, porque a ligação era com o Rio de Janeiro, e historicamente a gente já sabe disso, culturalmente também. Eles iam estudar para lá, né? E é nesse sentido que eu vou defender que em Pindorama, esteticamente, realmente não houve a concretização em relação à estética com a proposta. E eu vou reconhecer que a intenção foi frutífera e positiva, porque a partir dela surge depois os outros periódicos incomodando e colocando a proposta de modernização. Já que perdi de novo. Eu quero meus slides. Por que o senhor não salva? Pegar computador dos outros é o ó, né? O meu tá bem aí? Slides.
Ele fala onde? Ah, tá aqui. Não, não é. Ah, mas eu sou padrezinho. Aí nem ele sabe, ó. Perde. Onde você se viu? Esse aí mesmo. Coloca mesmo. Então, olha só. Esse aqui é a proposta do Pindorama. Tá? De um lado, a rotina, a desmoralização, a pasmaceira, a agonia. Na outra margem, os espíritos sedentos de novidade, a vida, o movimento, a energia. Sempre duas gerações que se combatem, que se mutilam, que se destroem. Nunca no mesmo plano, o velho e o moço comparecem para discutir os seus problemas, sempre a intolerância. Se o velho, esfriado pelos anos, toma uma atitude diante da vida, não acompanha o ritmo da idade nova, petrifica-se na sua geração e esquece no passado, o moço, por sua vez, levado pelo entusiasmo da idade, pelo ardor dos anos, desrespeita o passado, despreza a tradição e se embriaga com as conquistas modernas. É ele o lógico, o razoável, o justo. Este é o programa de uma revista de moços, novidade e atualidade. Essa era a proposta de Pindorama. A geração moderna deve procurar, nas coisas atuais, elementos para construir um mundo melhor. Se as possibilidades são poucas, muitas são as esperanças. Esta revista pretende tornar conhecidos nossas possibilidades intelectuais lá fora. Revista de moços, ela não só quer congregar todos os jovens matogrossenses numa cruzada em prol da cultura e da inteligência do Oeste, como também revelar a força e as possibilidades do nosso grande Estado. Esse está escrito na C, Eis a Questão, né, que é um texto editorial, que no meu primeiro capítulo eu trabalho exatamente a questão, que é o foco principal, da intenção do grupo, do grupo não só do Pindorama, mas do grupo, mais do que uma análise literária, eu vou discutir a questão do movimento. Né? E aí eu vou trabalhar as questões dos editoriais, não só das 4, Pindorama, Arauto, Saran e Ganga, das 4 revistas periódicas aqui, mas eu faço uma comparação exatamente com os textos editoriais de Orfeu, que surge lá em Portugal, e de Claxon, a revista que surge com a Semana de 22 em São Paulo, e apresenta também o editorial de Antropofagia. Então eu faço uma caminhada nas intenções do grupo, relacionando a intenção dos grupos das revistas de Mato Grosso com o grupo de São Paulo, ou do Rio, e com o grupo de Portugal, em relação a quê? A proposta, primeiro, do desafio à academia. Eu digo academia a essa produção que não condizia mais com a atualidade. Né? Foi assim que surgiu o Orfeu, foi assim que surgiu Semana de 22, e foi assim, nesse incômodo, apesar de não ter tido lugar e espaço no momento, e nem muitos anos depois, do grupo de estudantes de Pindorama. Tá? E depois de Pindorama, não vai dar tempo de ler, eu posso passar para vocês. Tá? Depois de Pindorama, como eu já disse, em 1939, surge exatamente Arauto de Juvenília, que o professor Isaac já adiantou, que para mim vai ser o Arauto de Juvenília e Saran serão os divisores de água dessa literatura, entre aspas, passadista, e essa proposta de modernização. No meio dessas duas, há a revista Ganga, né, com a direção do João Antônio Neto, né, que também é uma revista. Então eu pego 3 momentos no movimento do modernismo.
o movimento do grito tardio e solitário em Pindorama, o movimento que vai retratar Ganga, que traz uma proposta, mas não uma proposta inovadora, mas uma proposta, como o próprio editorial coloca, de berço para acomodar tanto os acadêmicos quanto os novos. Tanto é que Ganga vai publicar exatamente em José de Mesquita, o Dom Aquino, mas também publica Vladimir Dias Pino, Silva Freire e outros. Então eu vou pegar como... E o grande ícone da literatura moderna que vai publicar em Ganga é Amália Verlangelli, que concordo com a professora Yasmin Haddad, e concordo com o professor João Antônio Neto, quando eles afirmam que a Amália Verlangelli funda a produção moderna da poesia produzida por mulheres em Mato Grosso. E aí eu vou destacar trabalho grupo da Ganga, né? E ao meu ver, no geral, até na diagramação e nas propostas e nos textos, nas publicações, tanto literária como de crítica de literatura, ainda é bastante conservadora. O que vai trazer, mostrar, dialogar com uma das propostas de Ganga para a questão da modernização da literatura é exatamente as poesias da Amália Verlangelli, que ela também publica em Arauto, de Juvenilha. Tá? E qual a intenção, a proposta do Arauto? Chamo-me o Arauto de Juvenilha. Já se vê que sou um nome composto, oriundo de duas línguas distintas. O primeiro da materna, que no seu sentido lato significa oficial ou a paz, pregoeiro, etc. E o segundo, palavra latina, que designa obras, poesias, escritos da mocidade de um autor. Sim, aliando ambos, podemos formar várias proposições, tais como o declarador de guerra aos nocivos à sociedade, o anunciador do progresso reinante no seio da mocidade literária de Cuiabá. Adivinha de quem esse texto? Vladimir. O pregoeiro, o anunciador dos escritos, das poesias, das obras da mocidade, dos nossos literatos. Enfim, o arauto dos novos. Esse é o objetivo a ser por mim alvejado, anunciar, tornar público, propalar os trabalhos dos novos principiantes. Ser o portador, o mensageiro das suas essências literárias pelos mais recônditos rincões deste Brasil amado. Isso será a minha missão. Então, a proposta do Arauto, e a proposta do Arauto, pelo menos enquanto o Silva Freire vai ser o diretor e o Vladimir Dias Pino o secretário-geral, nos primeiros volumes, sobretudo no primeiro ano, vai trazer uma proposta bastante inovadora, sim, publicações inovadoras, tem vários poemas belíssimos, já com a questão visual do Silva Freire, né? E, sobretudo, o ataque às produções passadistas. Eles foram bastante agressivos. A agressividade vai dobrar em Sarampo, mas começa no Arauto. Só que, quando o Silva Freire sai para estudar no Rio de Janeiro, entra no grupo, na direção geral, o Rubens de Mendonça. E quando o Rubens de Mendonça entra na direção do Arauto de Juvenilha, o Arauto de Juvenilha vai meio que vai voltar a esse passadismo que eles renunciam. Aí vai trazer texto do Dom Aquino, publicar, exatamente, do Dom Aquino, do José de Mesquita, no Arauto. Então, há um momento, o Arauto surge com essa agressividade e com essa questão de inovação, e depois ela dá uma volta, dá uma parada, um retorno, quando entra José de Mesquita. Rubens de Mendonça. Rubens de Mendonça, eu respeito e admiro, mas em nenhum momento o Rubens de Mendonça, esteticamente, vai ser modernista.
desculpa se alguém discordar, mas nas minhas análises estéticas das produções, é isso que eu concluo. Ele estará em todos os movimentos, inclusive em Saran, mas a produção dele esteticamente não vai ser moderna. Ele ainda continua nas outras características. Um cara assim grandioso e importante para a literatura de Mato Grosso, porque ele nem era da literatura, e ele vai se preocupar exatamente com a história literária, historiografia literária de Mato Grosso. Todos que querem estudar e conhecer têm que começar exatamente pela obra do Rubens de Mendonça, e ele estará em todos os movimentos do modernismo, meio que por um lado incômodo, por outro lado acrescentar exatamente na ânsia de valorização da produção literária. Eu passei Ganga. É isso, passei Ganga. Qual que era a intenção de Ganga? Né? Aqui 1950 a 1952. Ganga, pois. Então, 1949, o Arauto vai até 1950, né? Depois termina o Arauto, o último número do Arauto já anuncia o lançamento do Saran. Porque aí o Rubens de Mendonça sai e o Vladimir pega com fôlego mesmo, tá? Ganga, pois, é a ossatura e a carne de Cuiabá, dura, granítea e eterna. Ganga simboliza o quê? Em ser belo por fora, oculta no fundo as riquezas, os brigos e as redenções secretas da energia e da coragem. Ganga, assim, se transforma numa caixa de surpresas, onde todos podem vir buscar as revelações do nosso espírito que pensa, ama e sente, no anseio perpétuo da glória e da perfeição. Ganga deseja hospedar-se no coração de todos. Que Deus nos ajude. Esse é o Certidão do Nascimento, e está na primeira página do primeiro volume de Ganga. Tá? Então, o que a gente já vê aqui? Exatamente um berço que acolhe a todos. Não queremos discórdia. A gente vai aceitar exatamente o passadismo, mas também o moderno. É uma maneira de recolha, né, dessas duas tendências. No entanto, e assim eu analiso a intenção do grupo realmente que deu isso, e vai diferenciar exatamente, vai ocupar esse espaço da modernização da literatura, sobretudo com a figura da Amália Berlangelli. Tá? Saran, 1951-52. Então termina o Arauto e surge Saran. Saran é bem a continuação do Arauto. Agora que Benedito Silva Freire mudou-se para o Rio, é o Arauto mais regional. Saran, planta da família das euforbiáceas, você entende, né, Lucinda? Não é minha área. É o maior amigo das margens do rio. Protege contra a correnteza, faz mais o avançar sem ter velocidade do que o parecer numa lagoa. Com a nossa experiência literária, que já tinha, como amadurecimento, seremos, quem sabe, um Saran em nossa literatura moderna. Homem, queremos ver água correndo, literatura pulando, literatura rápida para dar lugar à renovação. E é, lógico, a voz do Vladimir Dias Filho. Essa ânsia de modernização sempre nas questões do Vladimir Dias Filho. Tá? Eu vou tentar aqui de novo pegar exato. Já que pode ficar a posto, tá? Porque o seu volta é interessante. Não. A capa, as capas. Vem aqui logo, enquanto eu vou falando, por favor. Eu sou mal educado assim mesmo com ele, tá? É que é a nossa história antiga. Já brigamos, já ajudamos tudo. Capa. Então, uma coisa para falar sobre Pindorama, ela vai encerrar exatamente com o Manifesto Graça Aranha, que vai reforçar as propostas dos editoriais, tá? Vai reforçar a proposta dos editoriais
E como proposta, ainda o Manifesto do Graça Aranha ainda é. A intenção é modernizar, mas ainda é calcada em toda a tradição. Até porque não tinha como fazer de outra maneira, eu defendo, porque os três idealizadores de Pindorama, Rubens Mendonça não estava aqui, exatamente eram estudantes, e nenhum da área Gervásio Leite já atuava como advogado, né? Então, o outro atuava na área comercial. Então, não era ninguém assim voltada para a área das letras, da literatura, etc. Tá? Então, essa é a capa de Ganga, a primeira, tá? E que traz a certidão de nascimento dela. Pode ver que a diagramação, as figuras dela quase não tem muita propaganda e é normal como um jornal mesmo, tá? Diferente do Arauto, de Juvenilha, que já surge, esse aqui é o número 2, já surge com as questões visuais, né? Sobretudo, é aqui que começam as xilogravuras do Vladimir Dias Pino, e ele, na entrevista que ele me deu, ele vai contar a história, que ele roubava taquinho de hotel para fazer as xilogravuras, né? Porque já vai trabalhar a questão da visualidade. E eu defendo, e eu trago várias xilogravuras nesse trabalho belíssimo que a Carline Caniato fez, né? com a correção da professora Cristina. Tá? Então eu coloco aqui com todas as capas e eu trago em vários momentos as xilogravuras do Vladimir Dias Pino, porque foi muito importante nesse momento, porque a proposta da xilogravura, a visualidade, condiz com toda a ânsia de modernização dele, do grupo. Tá? E aqui tem vários. E enfim, Saran, isso aqui é o número 4, fiz questão de trazer, porque é aqui que ele lança o intensivismo, né? O manifesto intensivista, que primeiro, o que é o manifesto? Primeiro você repudia o que você não concorda, mas depois você lança a proposta do que você quer, como a poesia do Manuel Bandeira, lá poética, que foi declamada na semana 22, por exemplo. Né? Os sapos. Tá? Então, não tenho muito tempo, porque eu quero ler duas coisas para vocês. Eu trouxe um monte de material, como sempre. O professor de literatura não desconfia do tempo. E não desconfia do cansaço de quem escuta, entendeu? O professor de literatura é terrível. Exatamente. Mas eu quero fazer umas considerações sobre essa revista para a gente passar rapidamente a leitura de um poema, pelo menos um, da Amália Verlandieri, que vai ser, que vai fundar, que vai ser o símbolo que dialoga com uma das propostas de Ganga, tá? Que é a modernização. A Amália Verlandieri tem os poemas voltados, e eu trabalho alguns poemas dela comparando exatamente alguns poemas da Cecília Meirelles. O que ela vem trazer? Ela vem trazer, ela vai trabalhar sobretudo a angústia do ser em relação ao mundo. E isso, em 1949, pós-guerra e etc., é muito moderno. E ela vai trazer uns movimentos na poesia dela, umas metáforas na poesia dela, que vai relacionar a contemporâneos, a poetas contemporâneos dela, que já tinha seu lugar consolidado na literatura brasileira, como a Cecília Meirelles, por exemplo. Essa angústia do ser, esse ser em volta ao mundo, por exemplo, é difícil escolher. Olha só, se me fosse dado
Se me fosse dado voar, acharam? Amália Berlangeri? Se me fosse dado voar, sozinha, sem avião nem zeppelin, como pássaro rubro papagaio, armada em meio do jardim, que sobe, se contorce, transforma-se em ponto negro e enfia-se pelas nuvens. Talvez se me queimassem as asas, a luz do sol, das estrelas, se me fosse dado baixar, viver como peixe nadar, descobrir o mistério das profundezas obscuras tão feias. Quem sabe, talvez lindas, mas não me atrasa essa ideia, pois o meu leito não seria sempre a lama. Por isso, entre o céu e o mar, sem arredar o pé da terra, construo sonhos, divago, suba ao céu e desço ao mar. Lindo, né? Nas almas das coisas, né? Assim, bastante dialoga com muita coisa da Cecília Meirelles. A água que cai agora, tão mansa, tão quieta, parece a lágrima escorrendo no rosto do menino pobre. E em tudo há certa mágoa, desalento, tão grande e profundo, que a alma das coisas se emudece e se curva, humilde, como ante um altar. E eu que andava a falar, parei para escutar a alma das coisas falar. Né? E ela vai trabalhar essa questão da subjetividade muito forte, essa questão do interior, da angústia do ser, e da angústia do ser perante o mundo, né? E aqui vou fazer outro agradecimento à irmã da Amália Berlangeri, que me cedeu todos os escritos digitalizados e o caderninho escrito à mão da Amália, né? Eu tenho a cópia todinha. Oi? Agora é acessível porque saiu nessas obras raras que a Academia e o NEMAT publicaram, né? Um volume das poesias da Amália Berlangeri, esplêndido, porque senão ainda estaríamos, né, ainda sem o acesso. A Amália Berlangeri, ela não entra por vários críticos, né, como o Rubens de Mendonça já tinha falado, que a produção dela era diferente. O primeiro a falar sobre a modernidade da poesia da Amália Berlangeri foi o João Antônio Neto, que vem trabalhando a questão da modernidade da poesia da Amália Berlangeri. É uma grande poetisa e concordo, volto a dizer, que representa a poesia moderna escrita por mulheres. Você concorda aí, Lucinda? Tá? Eu quero ler um texto, ainda para tecer o comentário, do Vladimir Dias Pino, e vou ler o menor texto, Brancura, que está no Saran, número 5, de 1951. E que ele vem discutindo sobre o intensivismo, a visualidade nesse poema. E eu concordo com o professor Isaac, com a professora Maria Cristina, que exatamente é aí, nesse momento, o manifesto do intensivismo e as experimentações que o Vladimir Dias Pino faz nessas revistas é que está o cerne do crescimento na produção dele. Eu acho que é um umbigo mesmo calcado ali. Tá? E olha só, não está como bem visual, como o professor Isaac trouxe vários poemas do Vladimir Dias Pino, mas o que esse poema nos traz e sugere já é bem voltada para a visualidade, né? E também para a questão da antropofagia, né? A brancura. A garça, para se esconder numa distância de estrelas, vem ficar na frente da faísca mais branca de areia. A brancura da areia come a figura da garça, que nem cal numa cor de paz. A areia é movediça e a garça desaparece na brancura. Na cor branca da nuvem errante, a garça de asas fechadas desaparece imóvel. Olha só a riqueza da questão visual aí, na questão de que a garça está imóvel, mas os elementos vão se misturando. A garça branca
se mistura ao branco da areia, que ao mesmo tempo a nuvem, e numa questão de asa fechada, ela some na brancura da nuvem. Né? E é mesmo que e também no movimento antropofágico que um vai engolindo o outro para resultar em outra matéria, em outros sentidos. Né? Então é uma questão muito rica. E nesse sentido, a revista da Saran, que eu defendo como o terceiro momento, e é o momento em que consolida a produção moderna aqui em Mato Grosso, e eu trago esse diálogo da revista da Saran, as propostas de Saran, a proposta do intensivismo, dialogando com, já estou terminando, dialogando exatamente com a proposta do manifesto antropofágico. Né? Ele vai ser radical, ele ataca exatamente ao velho, novo, sem dó, só que ele vai ter um momento que ele vai ser tão radical que naquele movimento que o professor leu aqui no manifesto, vai falar que não houve nenhum movimento anterior a Saran. Ele nega. Mas, ao mesmo tempo, isso é, movimento enquanto visualidade, as questões que sobretudo, ele destaca. Mas ele vai ser tão radical, essa revista, o movimento, tanto quanto o Oswald de Andrade, exatamente no segundo momento do movimento modernista em São Paulo, em 1928. Ele critica os próprios companheiros. Tá? Então, para finalizar, eu vou ler, senão, só a questão que eu vou, de todo esse trabalho que eu fiz das pesquisas, o que eu concluí em relação ao modernismo, ao movimento modernista que eu defendo nessas revistas, na minha pesquisa. Tá? À luz da investigação feita, nossa conclusão é de que o modernismo, o movimento modernista iniciado nos anos 1920 no eixo São Paulo-Rio de Janeiro, ainda que tardiamente, teve sua semente brotada em Mato Grosso. Esse movimento foi marcado por 3 momentos que expressaram angústia diante do atraso da arte mato-grossense. Pindorama marca o momento primeiro e ainda imaturo em prol da modernização. Quanto ao projeto ideológico proposto nos textos editoriais de Pindorama, este não se concretiza enquanto projeto estético, pois, na maioria das matérias publicadas em suas páginas, percebemos claramente um convívio harmonioso entre produções inseridas nas estéticas anteriores e produções que expressaram preocupações sociais e atuais. Logo, sua produção não se destaca como criação inovadora, oriunda de um projeto bem-sucedido e, acima de tudo, bem delineado. No entanto, afirmamos que se trata de um movimento pioneiro, importante naquele momento e preciso no meio da estagnação e atraso cultural no Estado. O segundo momento, 10 anos após o aparecimento do Pindorama, é marcado pela presença de Ganga, não em forma de transgressão ou de imposição como intentou o Pindorama, ou como aconteceu na segunda fase, a chamada madura do modernismo brasileiro, mas que serviu para o aparecimento de vários escritores atualmente reconhecidos no campo literário, ou daqueles que, por um motivo ou outro, ainda estão no anonimato da crítica literária, e que só com o estudo dos periódicos que marcaram determinada época e estilo, esses autores poderiam ser conhecidos e retirados do descaso a que provavelmente foram confinados. E por meio desse esforço que se destacam as produções de Amália Weylangieri em Ganga, as quais marcam a segunda fase da luta pela modernização das letras no Estado. Sua produção, sobretudo a poesia, refletindo a angústia natural do homem e seu eterno conflito interior, de certa maneira estabelece relações de correspondência da literatura com os campos político e social, o que nos permite entender que a ânsia de renovação continuava presente na produção de Amália Weylangieri. O terceiro e maduro momento é representado pelos periódicos O Arauto, Juvenília e Saran. No Arauto de Juvenília, a luta foi bastante evidenciada pela posição de seus diretores,
tanto na insistência de renovação, quanto no ataque às produções literárias praticadas naquele momento. Essa luta é evidenciada também no que concerne às inúmeras dificuldades financeiras na elaboração de periódicos, e aí eu cito Vladimir, o que não foram suficientes para a desistência da empreita na continuidade da luta por renovação. Então, foi em Saran que o grupo se mostrou consciente do papel de renovação artística e capacidade estética. Por meio de várias tentativas de modernização nas letras matogrossenses, desfechada pelos grupos aqui estudados, que muitas vezes apresentaram desencontros de ideias e práticas. Compreendemos que a arte moderna no Estado, mesmo a passo lento, aos poucos foi conquistando seu espaço e hoje podemos comprovar uma produção autônoma. E aí eu continuo falando da importância dos periódicos e da imprensa na modernização, na produção literária, artística de toda uma sociedade. Tá? Aí eu fico à vontade, se quiserem discutir, vou sortear uns livros, falei que eu não dei conta de trazer para todo mundo. E quem interessar, ou compra na Janina, ou mais barato, me escreva, eu mando na casa de vocês. Tá bom? Porque o livro foi financiado pela FAPEMAT, né? O que eu vendi, eu doei em instituição, e é a mesma coisa que eu farei, mas não, professor é assim, é missionário, esquece de ganhar dinheiro, né? Porque nada me impede, mas é a intenção. Foi um trabalho de estudo e pesquisa, mas intenção nenhuma de vender, sim de mostrar esse trabalho para o público. Aceito críticas, inclusive negativas, querem dialogar, vamos dialogar, tá bom? Muito obrigada.